Capítulo 19, livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 19, aleluia, glória a Deus. É uma palavra dura, mas eu creio que é uma palavra do nosso conserto, que vem nos consertar nessa noite, que vem nos direcionar, que vem nos mostrar o que o Senhor quer falar para nós, quer nos trabalhar nessa noite. Jeremias capítulo 19, o título diz: A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciões do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do céu, e apregou ali as palavras que eu te disser, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retine-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Verso 9: e lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim falarei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr essa cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas como lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde eu tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram as suas cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, glorificando a esse Deus que está se faz presente, irmãos. Confesso para os irmãos que quando meditei essa palavra, quando comecei a entender o que Deus está nos anunciando dentro dessa palavra, meus olhos se encheram de lágrimas. E voltei a orar a Deus e perguntar para Ele o porquê dessa palavra, que eu já venho tirando essa palavra muitas vezes, mas Deus não tem me dado entendimento. E hoje Ele me deu o entendimento do que Ele quer dizer com isso aqui. Se nós voltarmos no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ver uma criança, nós vamos ver um inocente sendo preparado pelo pai dele. O pai
dele, sacerdote Uquias, creio eu que toda vez que estava no templo, levava Jeremias para Jeremias começar a se acostumar, a se aprofundar nas coisas de Deus, nas leis de Deus, na ordenança de Deus. E todo mundo sabe que no capítulo 1, quando Deus aparece para ele disse para o Senhor, como toda criança falaria: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei o que falar, eu conheço aquilo que eu leio nos livros da escola, que eu vejo na televisão, mas eu não te conheço, eu não sei o que eu vou falar. Oração sincera, é isso que Deus espera de nós, que nós falemos para Ele sinceramente, que nós desejamos dele. Nós desejamos tantas coisas de Deus, nós queremos que toda a nossa família esteja no mesmo lugar que nós estejamos, falando do amor de Deus, que todos se aceitem e sejam tomados por Deus, mas infelizmente a gente não consegue, porque nem todo mundo quer ouvir a verdade, nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus está dizendo. Quando nós éramos crianças, nossos pais batiam de nós e choravam de dor. Mas por que hoje, quando Deus fala conosco, a gente não chora? Quando Deus bate em nós, em vez da gente chorar, a gente vai questionar a Deus por que nós estamos sendo repreendidos. Ora, por que Deus está nos repreendendo? Porque Ele não quer que nós sejamos como este povo que acabei de ler, um povo duro, um povo que viu os profetas falando, os sacerdotes falando, mas faziam tudo ao contrário do que era ensinado para eles. Não veja isso na televisão, mas eu vou ver. Não acessa esse canal na internet, mas eu vou acessar. Não abra a tua boca para falar mal do teu irmão, mas eu vou falar. E era o que acontecia com esse povo de Judá e Jerusalém. Jeremias foi tirado da presença do pai dele para ser profeta, para ir aonde Deus mandou ele ir. Você acha que Jeremias queria sair do convívio do pai dele para fazer a obra do Senhor, sair pelo mundo pregando uma palavra de Deus? Ele pregou no meio de Jerusalém tanto tempo, falando: olha, se converta ao Senhor, se sai dos seus pecados, renuncia aos pecados, porque Deus vai enviar um rei para tomar conta de nós. Mas tu olhava uma criança. É a mesma coisa, a Júlia sai agora falando para esse povo: olha, toma aí, não passa de uma criança. Mas Jeremias pregou tanto tempo. Jeremias chamou a atenção dos sacerdotes que diziam ser sacerdotes de Deus, que ouvia Deus falar, mas estavam fazendo tudo ao contrário. Enquanto Jeremias pregava conserto, libertação, avivamento, eles pregavam outra coisa contrária ao que Deus mandava. Jeremias falava assim: olha, vai vir um cerco, Deus vai mandar um cerco. Se nós não consertarmos, Deus vai mandar um cerco, vai mandar o rei da Babilônia vir aqui, destruir a cidade, destruir o templo, roubar os tesouros que nós temos guardado e levar nós em cativo. Riam dele porque era um jovem, talvez um jovem sonhador, né? Talvez um jovem que se excluía da sociedade, se excluía do meio do povo para ouvir o que Deus falava, ouvir o que Deus estava mandando ele falar. Foi jogado no poço seco para morrer, mas sempre tem um enviado do Senhor que observa tudo que nós estamos fazendo. Foi tirado do poço, foi guardado, foi preservado da morte, porque o sacerdote queria matar ele, porque ele debatia com o sacerdote dentro das escrituras. O sacerdote distorcia a palavra, mas Jeremias falava a verdade. É o que Deus manda a gente fazer, pregar a verdade, porque a verdade vai nos fortalecer, a verdade vai nos fazer força. Quando a gente está em casa e parece: estou tão fraco hoje, irmãos. É nessa hora que Deus quer ver o teu vigor físico, Deus quer ver a tua espiritualidade, porque a palavra do Senhor diz: quando pensa
forte eu sou. O inimigo que faz a gente pensar que a gente não tem força, o inimigo faz a gente quebrar a nossa fé, não crer nas coisas que vai acontecer. Ah, pastor, mas não acontece nada na minha vida, na minha também não acontece, irmãos, mas estou esperando. Imagine se Deus promete algo, não acontece. Ah, eu vou desistir, eu vou parar, porque o que Deus prometeu não se cumpriu. Mostra dia, mês e ano e hora que Deus provou fazer na tua vida. Deus fala, vou fazer, mas Ele não dá data, irmãos. Quem determina a nossa bênção somos nós. Se nós formos fiel à palavra, Deus é fiel com a promessa. Mas se nós não estivermos fazendo a vontade do Senhor, por que Ele vai entregar algo se nós não estamos fazendo a vontade dEle? Se nós estamos andando também por caminhos tortuosos na presença dEle, a gente ainda não firmou nosso pé no caminho do Senhor, a gente começa a firmar, vem a primeira notícia, já vem a segunda notícia, já começa a capotear para lá e para cá, e aí esquece que aquele que deu a vida para nós, aquele que se entregou na cruz para nós, é o mesmo que está conosco hoje aqui para dizer, eu sou contigo, igreja. Homem de pouca fé, não foi assim que ele falou para Pedro? Pedro não falou, Senhor, se é o Senhor, diga que eu vá até aí contigo, for velho. E Pedro colocou o pé direito para a esquerda e começou a andar, viu Jesus, vou abraçar, que fé que eu estou. Mas o primeiro barulho, a primeira notícia, ele começou a afundar. Mas ele não estava andando sobre as águas, estava andando sobre as águas. É como nós não conseguimos andar sobre as águas, não sei, aí cada um, mas nós conseguimos pisar nesse chão. Então por que se a gente está aqui, Jesus está ali, a gente vai querer fazer atalho? Deus não dá atalho para nós, Deus dá o caminho certo. Ah, pastor, mas é muito longo. Mas continua. Ah, pastor, mas se eu for por ali, eu vou comer, eu vou ganhar 10 minutos, 20 minutos. 10, 20 minutos com o inferno, longe da presença de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Se Deus fala para você não vai, por que você vai? Se Deus fala para você fica, por que você não fica? Se Deus fala para você vai orar, você não vai orar, você vai reclamar, você vai questionar Deus. Para de questionar Deus, nós temos que parar de questionar Deus. Deus está chamando nossa atenção. Deus nos quer na presença dEle como filhos honrados, para que Ele possa nos honrar, para que Ele possa nos proteger como nós queremos. Aí a gente vê nossa casa em ruína, a gente vê nossa vida em tristeza e não sabe questionar Deus. Ah, Senhor, por que tudo isso na minha vida? Como Ele disse aqui, aquele que está com Ele, irmãos, quando vier o grande dia, quando começar as perseguições, a tribulação, que não ter comida dentro de casa, qual vai ser a sua atitude? Você vai esperar no Senhor ou vai fazer como Ele está dizendo aqui? Ó? Por que Ele falou assim, vai comer carne do seu filho e da sua filha? Porque vai estar longe do caminho do Senhor e vai querer comer, não vai esperar, vai querer comer a carne. Ah, não aguento mais, vem cá, dá seu filho depois eu dou o meu, dá teu irmão depois eu dou o meu. Vai ser assim, irmão. Se os irmãos verem a narrativa, acho que não me recordo do livro agora, irmãos, ele fala, vocês vão beber da tua urina e comer das tuas fezes, porque não vai ter comida, porque o cerco vai ser tão grande que não vai ter comida. Ai daquele que não confia no Senhor, vai beber urina e vai comer fezes sim, e vai morder tua carne, para matar a tua fome, mas a fome da carne, porque a minha fome é da palavra do Senhor, é a fome que nós temos que ter, de conhecer a palavra do Senhor. Quando ele diz aqui, quebra a botija, que vai ser como o caco do vaso do oleiro, é o que ele vai fazer com aquele que não obedecer às ordens dele. Ele vai quebrar, ele vai moer, para que a pessoa se arrependa. Então vamos, não só aqui, irmãos, mas na nossa casa, vamos começar a obedecer ao Senhor, buscar mais do Senhor, para que a gente possa morar na Nova Jerusalém,
não na Jerusalém destruída. Amém? Essa é